Você já sentiu um vazio no coração que não explica? Mas e se eu te disser que o Papa Leão XIV revelou 5 sinais de que Deus já te abençoou? Você já se perguntou se há um sinal invisível em sua vida que mostra que você foi tocado pelo céu? Talvez você já carregue um desses sinais sem nem perceber. Existem pessoas neste mundo que, embora enfrentem desafios como todos nós, caminham com uma graça especial. Seus problemas parecem se resolver, suas necessidades nunca ficam desatendidas e uma paz profunda as acompanha. Você já notou isso? Não é sorte, não é coincidência. Em 2 Timóteo 4, versos 3 e 4 está escrito: porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O Papa Leão I, o 14º, certa vez refletiu sobre 3 marcas espirituais que não são vistas com os olhos, mas têm o poder de transformar vidas. E se você está aqui, talvez não seja por acaso. Coincidência não existe. Se você chegou até este ponto, é porque o Espírito Santo o trouxe aqui, ou talvez alguém muito próximo, um pastor, que ainda ora pelos filhos que confiam nele, tenha sido diretamente abençoado. Antes de começar, deixe um comentário com o número 1, se você está animado, e se inscreva no canal. Esses sinais são como uvas escondidas, não encontrados em qualquer catecismo, livro ou igreja espiritual mal orientada. Mas primeiro, você precisa entender quem foi o homem por trás de tudo isso, aquele que sangrou pelos pecados da humanidade. Ele ouvia confissões, às vezes 10 vezes por dia. Certa vez, uma mulher veio até ele em desespero, pedindo que orasse por seu filho, que estava no hospital entre a vida e a morte. Ele a olhou com firmeza e ela sentiu uma paz inexplicável. Horas depois, no hospital, os médicos perguntavam sobre a saúde dele, mesmo quando ele disfarçava como realmente se sentia. Sua presença trouxe curas, conversões e bênçãos em todos os cantos do mundo, bênçãos espirituais. Você já foi escolhido. Além de revelar esses sinais, também mostrarei como multiplicar bênçãos em sua vida, como proteger sua casa do mal e como garantir que essa proteção divina nunca o deixe. E, acima de tudo, porque aqueles que o reconhecem em suas vidas frequentemente experimentam mudanças profundas. Cura, reconciliação, prosperidade, paz interior. Mas aqueles que ignoram esse sinal correm o risco de perder a maior bênção de suas vidas. Se você sente em seu coração que este vídeo foi um chamado para você, escreva nos comentários: Senhor, abre meus olhos para ver os teus sinais. Esse comentário é mais que palavras. É uma entrega, uma chave espiritual. E se você acredita no poder de sua intercessão, dê um like. Prepare-se. As 3 marcas espirituais que estamos prestes a revelar podem mudar tudo o que você acredita sobre sua própria história. Aquele pastor enfrentou situações complicadas. Bastava alguém se aproximar dele, e seus olhos viam tudo: o coração, a história, os pecados, as feridas e também os sinais do céu. Em uma de suas cartas aos seus filhos espirituais, ele escreveu: há almas que brilham sem saber, luzes no meio da escuridão, e você é uma dessas almas. Como saber se você já foi abençoado, sendo você mesmo um sinal, sem estar ciente disso? Porque os sinais do céu nem sempre vêm em milagres visíveis ou vozes do além. Às vezes, são silenciosos, sutis, mas carregam um peso espiritual tão profundo que os demônios gritam quando os reconhecem. Por isso, ele revelou 3 características misteriosas que frequentemente aparecem. 3 pegadas espirituais, 3 marcas invisíveis que transformam vidas, afastam o mal, abrem caminhos e protegem de tempestades
que nem vimos chegar. Mas não se confunda. Isso não é superstição, nem magia, nem uma fórmula humana. É uma espiritualidade católica verdadeira e profunda. Algo que os santos compreendem e que as almas comuns, às vezes, não conseguem captar. Você sabe por que precisa estar ciente desses sinais? Porque é possível que o mal esteja tentando apagá-los de sua vida. O que parece um problema, uma doença ou uma crise, pode, na verdade, ser um ataque espiritual destinado a desviar sua alma da graça que você já recebeu. Talvez você esteja perdendo a paz, a fé ou até mesmo a vontade de orar. Não é coincidência? Demônios o atacavam fisicamente à noite, arrastavam seu corpo, tentavam impedi-lo de orar. Mas ele nunca deixou de acreditar, porque sabia que o sofrimento era um sinal de que algo poderoso estava acontecendo. Certa vez, em um mosteiro, um irmão capuchinho ouviu barulhos aterrorizantes vindos do quarto daquele servo de Deus. Gritos, baques, objetos caindo no chão. Quando entraram, o encontraram e ele simplesmente disse: "Não se preocupem, uma alma foi libertada hoje." Aquela pessoa havia sido libertada repentinamente após ele orar por sua intercessão. Ela não sabia que, ao mesmo tempo, ele pagava o preço com seu corpo por sua libertação. Essa era a profundidade de sua entrega. Então, quando outros falavam de bens materiais ou fama, ele falava apenas de almas tocadas pelo céu, aquelas que carregam sinais silenciosos ao longo de seu caminho. O tipo de vida que o mantém em pé, mesmo quando tudo parece impossível. Gostou do vídeo? Curta agora e assista até o final para uma surpresa especial. Há algo que você não consegue explicar, mas que lhe dá paz. Você percebe que mesmo nas noites mais escuras, algo o mantém unido. Uma mulher que havia perdido tudo após uma tragédia familiar, compartilhou que em uma noite de desespero, ela caiu de joelhos e pediu a Deus um sinal de que não estava sozinha. Ela não sabia quem era o homem na imagem, mas quando olhou em seus olhos, algo mudou dentro dela. A partir daquele dia, ela começou a receber sonhos, mensagens e respostas que nunca imaginou, e sua vida começou a se reconstruir lentamente. Hoje, essa mulher guia outras mães em oração e sempre diz: "Tudo começou quando entendi que já havia sido abençoada, só não tinha percebido." O inimigo quer que você acredite que é inútil, que está sozinho e que está perdendo a batalha. Mas se algum dos sinais descritos pelo Papa Leão I, o 14º, aparecer em sua vida, não os descarte como uma velha história. Escute com atenção, com oração em sua alma e um coração aberto. Porque se você se reconhecer em algum deles, saiba que não está aqui por acaso. Você está aqui porque Deus está chamando seu nome através de um santo. O fim não é apenas uma marca, é uma missão. E uma vez que você a descobre, nada em sua vida será mais o mesmo. Chegamos ao momento mais esperado, mas antes de revelar cada sinal, abra sua mente e seu coração, porque depois de ouvir essas verdades, a forma como você vê a vida pode mudar de maneiras que você nem sabia que haviam começado. Então respire fundo, feche os olhos, o céu pode estar revelando um segredo escondido em sua alma. Primeiro sinal, você tem uma família que o ama e ora por você. Pode parecer simples, mas para Leão, o 14º, essa é uma das graças mais poderosas que um ser humano pode receber. Uma família que ama, perdoa e ora unida é como um escudo invisível protegendo todos os seus membros dos males que nem sempre vemos. Ele dizia: "A família é o primeiro campo de batalha do espírito. Quando está unida, o inimigo não pode entrar." Imagine uma casa humilde, uma vela acesa diante de uma imagem da Virgem Maria, uma avó rezando o terço por seus filhos, um pai que silenciosamente carrega sua cruz, com dignidade, uma mãe que, embora cansada,
encontra tempo para se ajoelhar e orar por cada um de seus filhos. Essas orações, mesmo que você não as veja, estão marcando sua vida com bênçãos que o seguirão para sempre. Certa vez, uma jovem que sofria de ataques espirituais à noite procurou um padre. Ela disse que via sombras, ouvia vozes e sentia uma opressão terrível. Quando chegou ao confessionário, o padre a observou chorar. Sua avó, que havia falecido 3 anos antes, deixou um diário de orações onde mencionava o nome de sua neta em cada intenção. Você entende o que isso significa? Mesmo após sua morte, as orações daquela mulher continuavam a proteger sua família. Ter alguém que ora por você, que o ama incondicionalmente, é um sinal de que o céu colocou uma muralha de proteção ao seu redor. E se você é quem ora por sua família, saiba que você é essa muralha. Segundo sinal, você tem saúde suficiente para cumprir sua missão. Muitas pessoas pensam que estar saudável significa ter um corpo perfeito, mas o Papa Leão I, o 14º, certa vez, refletiu que a verdadeira saúde é a capacidade de oferecer a Deus o que temos, mesmo quando isso vem com dor. Se você está lendo isso agora, é porque seu corpo ainda tem força. Mesmo com dor, limitações, exaustão e feridas, você ainda possui algo precioso: movimento, respiração, consciência, oração. Quantas pessoas hoje estão acamadas, incapazes de se levantar, de falar? Quantas perderam a clareza da mente? Quantas não conseguem mais fazer o que costumavam fazer, sem nem perceber? Ele mesmo enfrentou limitações físicas durante sua vida pastoral. Às vezes, mal conseguia ficar de pé, mas ainda ouvia confissões por horas, recebia a comunhão, orava, chorava com seus filhos espirituais, porque sabia que cada dia de vida é uma oportunidade de oferecer algo ao céu. Uma mulher de 62 anos compartilhou que, após sofrer um derrame, perdeu parte de sua mobilidade. Ela caiu em depressão, pensando que sua vida havia acabado. Um dia, enquanto assistia a um vídeo sobre o testemunho de um santo, ela ouviu a frase: "Não chore por sua dor. Ofereça-a como sacrifício." Ela começou a orar diariamente, oferecendo suas limitações pelas almas no purgatório. Pouco depois, sua saúde começou a melhorar. Mas mais importante, ela começou a viver novamente. A verdadeira saúde não é a ausência de dor, é ter a força para continuar orando, oferecendo, caminhando na fé. Se você tem esse tipo de saúde, então sim, você foi abençoado. Terceiro sinal: você tem fé, mesmo quando parece que Deus está em silêncio. Esse é o sinal mais profundo, mais misterioso e mais poderoso de todos, porque a fé não nasce quando tudo está bem. A verdadeira fé surge quando tudo está escuro, e mesmo assim, você escolhe acreditar. Ele mesmo passou por longos períodos de escuridão espiritual. Sentia que Deus estava distante, que suas orações não eram respondidas, mas continuava em frente. Certa vez, uma mulher o procurou, chateada. Ela disse que estava perdendo a fé porque Deus não a ouvia. O padre simplesmente perguntou: "Você ainda ora?" Ela respondeu: "Sim, mas sem fé." E ele lhe disse: "Então você tem mais fé do que pensa? Porque aqueles que oram sem sentir nada são os que mais agradam a Deus." Não gostou? Sem problema, deixe um like e compartilhe com um amigo que precisa ver isso. Você entende o que isso significa? Se você continua orando, mesmo sem respostas, se vai à missa, mesmo estando cansado, se segura seu terço mesmo quando seu coração está pesado, então você já carrega a maior bênção de todas. Porque o inimigo não teme aqueles com poder, ele teme aqueles com fé, porque a fé move montanhas, derruba muros, cura doenças e protege lares. Se você ainda acredita, mesmo através de suas lágrimas, se ainda se ajoelha, mesmo sem forças, então
você foi escolhido. E essa fé é a chave que desbloqueia todas as outras graças. Esses são os 3 sinais que, segundo o Papa Leão I, o 14º, revelam que uma alma foi abençoada, uma família que ora e ama, saúde suficiente para cumprir sua missão e fé perseverante, mesmo no silêncio de Deus. Agora me diga, você reconheceu algum desses sinais em sua vida? Então você não está sozinho e nunca esteve. Mas há mais, porque o que você faz com essas bênçãos também será contabilizado. Você deve usá-las sabiamente. E agora, no próximo passo, mostraremos como aplicar esses dons para multiplicar a proteção e atrair ainda mais graça espiritual para a sua vida e sua família. Prepare-se. O que vem a seguir é um ensinamento que pode transformar não apenas sua vida, mas seu destino eterno. Agora você sabe que foi escolhido. Você reconheceu um ou mais dos sinais espirituais revelados pelo Papa Leão. Primeiro, o 14º, e isso não é pouca coisa. Significa que o céu já se moveu em seu favor, que há uma graça invisível ao seu redor, que a mão de Deus tocou sua vida de alguma forma. Mesmo que você não tenha percebido até agora, mas saber disso é apenas o começo. O verdadeiro poder de uma bênção não está apenas em recebê-la, mas em usá-la da maneira certa. Ele ensinou que toda bênção vem com uma responsabilidade, e quem recebe algo do céu deve responder com uma vida de oração, fé verdadeira e serviço aos outros. Se você tem uma família que o ama, se tem saúde para orar, se tem fé mesmo no silêncio, então você já tem tudo o que precisa para mudar sua vida e a vida daqueles ao seu redor. Mas o que você faz com isso? Quantos dias passam sem que você ore por seus entes queridos? Quantas vezes você esquece de agradecer pela força que ainda tem, mesmo estando cansado? Quantas vezes você duvida de sua fé apenas porque as respostas não vieram quando você esperava? Uma das reflexões finais compartilhadas pelo Papa Leão, o 14º, foi simples e profunda. Transforme cada bênção em uma ponte para o céu. Não guarde a graça apenas para si mesmo. Deixe-a se tornar um canal para os outros. Se você foi abençoado, abençoe. Se foi protegido, proteja os seus através da oração. Se tem fé, interceda por aqueles que a perderam. Como fazer isso na prática? Primeiro, acostume-se a interceder em silêncio. Cada dia, antes de dormir, reze 3 Ave-Marias. Uma por sua família, uma por sua saúde, uma por sua fé. Peça ao Papa Leão I, o 14º, que interceda nessas 3 áreas. Diga, Papa Leão I, o 14º, não me deixe desperdiçar as bênçãos que recebi. Segundo, reze o terço completo pelo menos uma vez por semana, mesmo que leve o dia inteiro. Cada mistério será como acender uma vela no mundo espiritual, e o inimigo foge de uma alma que reza o terço com fé. Terceiro, faça de sua dor uma oferta. Tudo o que dói, entristece ou o limita, ofereça a Deus como um sacrifício silencioso, como ele costumava fazer, porque, como ele dizia, frequentemente, a dor oferecida com amor se torna uma escada para o céu. Esses ensinamentos simples, porém profundos, são o antídoto para livros, rituais e promessas vazias. A verdadeira transformação não vem do que você recebe, mas do que você escolhe fazer com o que o céu já lhe deu, e se você colocar isso em prática, você verá sua casa mais leve, sua mente mais focada, sua alma em paz e seu caminho mais claro. Deus não dá sinais em vão. Se você está aqui, é porque algo novo está nascendo em sua vida espiritual agora. Mas este novo capítulo só começa verdadeiramente quando você diz sim. E agora é a hora de dizer sim através de suas ações. Se você sentiu algo diferente enquanto assistia a este vídeo, se seu coração se apertou, seus olhos se encheram de lágrimas, ou você foi envolvido por uma paz
inexplicável. Então isso não foi apenas um vídeo. Foi um chamado. Este canal foi criado para revelar as verdades espirituais escondidas nas experiências e ensinamentos do Papa Leão I, o 14º. Mas para garantir que você não perca nada, você precisa se inscrever agora, porque o inimigo quer que você esqueça. Ele quer que você saia deste vídeo e volte ao comum, como se nada tivesse acontecido. Mas, se você se inscrever, está dizendo ao céu: quero continuar, quero mais, aceito o chamado. E o próximo ensinamento pode ser o que você mais precisa e você não pode correr o risco de perdê-lo. Quer mais conteúdos assim? Ative o sininho e comente mais bênçãos abaixo. Agora que você conhece os 3 sinais espirituais que revelam uma alma abençoada, quero propor um desafio. Mas não é qualquer desafio. É um compromisso sagrado, algo que apenas os filhos e filhas espirituais mais fiéis do Papa terão coragem de completar até o fim. Você poderia ser um deles? Ele costumava dizer que a fé sem ação é como uma chama sem oxigênio. Ela se apaga. Por isso, a partir de hoje, quero que você se comprometa com o desafio das 3 graças. Este desafio durará 7 dias. Durante esse tempo, você realizará 3 ações espirituais simples, mas poderosas. Uma para cada sinal de bênção que revelamos. Primeira ação, para sua família. Todos os dias, reze 1/3 pelas pessoas que você ama. Não importa se estão perto ou longe, vivas ou falecidas. Ore de coração. Entregue cada nome a Deus, pedindo proteção e conversão. Segunda ação, para a sua saúde. Ofereça um pequeno sacrifício diário. Pode ser evitar algo que você gosta, suportar uma dor, sem reclamar, ou até fazer um jejum leve. Ele oferecia sua dor como uma ponte para o céu. Faça o mesmo. Diga: Senhor, uno este pequeno sacrifício à cruz de Cristo. Terceira ação, para a sua fé. Mesmo que não sinta vontade, mesmo que esteja com medo, recite o Salmo 91 em voz alta todos os dias. Este salmo é uma armadura espiritual, e aqueles que o recitam com fé repelem o perigo invisível que cerca a alma. Eu prometo. Se você completar este desafio por 7 dias, as coisas começarão a mudar. Sua casa parecerá mais leve, pensamentos negativos ficarão mais fracos, portas que estavam fechadas começarão a se abrir, não porque somos mágicos, mas porque você estará usando as armas espirituais que os santos sempre usaram. O Papa Leão I, o 14º, certa vez disse: oração, sacrifício e fé constante abalam os alicerces do inferno. Agora me diga, você aceitará este desafio? Se sim, escreva nos comentários: aceito o desafio das 3 graças. Escreva como um compromisso público, como um ato de fé, como um sinal ao céu de que você está pronto para experimentar o sobrenatural. E não guarde isso para si mesmo. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas. 3 pessoas que você ama ou sente que precisam desta mensagem. Imagine o que poderia acontecer se centenas de pessoas unidas em oração assumissem esse mesmo desafio. Vamos formar um exército de fé? Não se preocupe, Deus está com você. Agora, respire fundo. Feche os olhos por um momento. Deixe o silêncio tocar sua alma. Porque neste momento, você não está apenas assistindo a um vídeo, está enfrentando uma escolha espiritual. E o céu está esperando sua resposta. Você ouviu cada palavra, sentiu em seu coração que esta mensagem foi feita para você. E agora é a hora de dar tudo. O Papa Leão I, o 14º, certa vez refletiu que quando um coração se abre verdadeiramente, todo o céu se inclina para ouvir. E é exatamente isso que faremos agora. Abrir nossos corações diante de Deus, diante da Virgem Maria e pedir a intercessão de um dos santos mais poderosos que o mundo já conheceu. Antes de orarmos juntos,
quero que você escute com atenção estas palavras. Não importa onde você está agora, não importa pelo que está passando, o céu conhece seu nome. E, se você chegou até aqui, é porque o céu está chamando você para se aproximar. Você pode ter encontrado este vídeo por acaso, mas agora sabe que nada foi por acaso. Você carrega dentro de si, talvez por muitos anos, as marcas da graça divina. Você tem amor em sua vida, tem saúde para continuar lutando e, acima de tudo, tem fé. Essas três coisas são mais que bênçãos, são armas espirituais. Sinais de que o Espírito Santo já está agindo em você e o inimigo sabe disso. Por isso, ele tenta confundi-lo, exauri-lo, distraí-lo e paralisá-lo. Mas agora, com esta oração, vamos quebrar essa influência, silenciar o mal e abrir as portas do céu. Ao orarmos, peço que não apenas repita com os lábios, ore com o coração. Entregue tudo o que o sobrecarrega, sua dor, suas dúvidas, suas doenças, sua angústia, suas lutas internas. As pessoas que você ama. O Papa Leão I, o 14º, frequentemente nos lembrava que, quando você confia e ora com fé, milagres acontecem. Agora repita comigo, em silêncio ou apenas em seu coração. Senhor meu Deus, hoje reconheço que você me abençoou muito mais do que eu jamais imaginei. Você me deu pessoas que me amam. Me deu a força para continuar, mesmo quando estou cansado. E me deu a fé. Uma fé que eu não sabia que era tão preciosa aos seus olhos. Perdoe-me pelas vezes que ignorei sua presença, pelos dias em que não orei, pelas vezes em que deixei o medo falar mais alto que a confiança. Hoje, com humildade, coloco minha vida em suas mãos, minha família, minha saúde, meu coração e meus sonhos. Que o Papa Leão I, o 14º, um pastor atento às feridas da alma, eleve meu clamor, mostre ao Senhor minha dor, minha fé imperfeita e minha sede de santidade. Proteja minha casa, minha alma e todas as pessoas que amo. A partir de hoje, quero transformar cada pequena bênção em oração, cada sofrimento em oferta e cada dia em uma chance de viver mais perto de Deus. Senhor, eu creio, mas aumenta a minha fé. Toca o que não posso tocar, cura o que está ferido em mim, fortalece o que está fraco, desperta o que está adormecido e guia meus passos segundo a sua vontade. Amém. Fique até o fim para descobrir algo que vai mudar sua perspectiva. Curta e se inscreva já. Agora, permaneça em silêncio por alguns segundos. Respire e sinta. Sinta a presença de Deus, do Papa Leão I, o 14º, sobre você. Como um pai espiritual, intercedendo, protegendo e lutando por sua alma. Talvez você sinta uma leveza. Talvez lágrimas comecem a fluir. Ou talvez apenas uma paz. Seja o que for, receba. É uma resposta. Você já se encontrou no meio da tumultuada jornada da vida e se perguntou se há uma força guia, uma presença divina, caminhando ao seu lado? É uma questão que fascina a humanidade há milênios. Hoje, começamos uma exploração emocionante dos sinais misteriosos que muitos, incluindo o Papa Leão I, o 14º, consideraram como evidências da presença de Deus em nossas vidas. Certifique-se de assistir ao vídeo até o final, porque ao final, você descobrirá algo que pode mudar sua vida. Primeiro sinal, o silêncio de Deus. Imagine isso. Você está em uma encruzilhada, enfrentando uma decisão crucial em sua vida. Você busca a orientação de um poder superior e derrama seu coração em oração. Mas não há nada além de silêncio. É nesses momentos de silêncio ensurdecedor que a dúvida pode surgir. Você pode se perguntar se suas orações estão alcançando alguém. Mas aqui está a parte intrigante. O próprio silêncio pode ser um sinal poderoso. É um sinal de que a presença de Deus nem sempre é anunciada com trovões e relâmpagos. Pelo contrário, é na quietude
que muitas vezes encontramos nossa conexão mais profunda com o divino. Em suas próprias reflexões, o Papa Leão I, o 14º, certa vez, falou de lutar com esses momentos de silêncio. Ele se encontrou à beira de decisões que mudariam sua vida, buscando fervorosamente respostas, apenas para ser recebido com silêncio. No entanto, nesse silêncio, ele sentiu uma presença indizível, um sussurro tranquilizador de que não estava sozinho. Meus amigos, esse é o primeiro sinal de que Deus está com você. Segundo sinal, louvor e escritura. Disse que uma das maneiras mais poderosas de sentir a presença de Deus é através do louvor e do estudo da Bíblia. Imagine isso. Você está sozinho, em um quarto silencioso, cercado pela quietude do momento. Naquela solidão, você começa a oferecer louvor e gratidão a Deus pelas bênçãos em sua vida. Ao fazer isso, algo extraordinário acontece. É como se um véu invisível fosse levantado e você pode sentir tangivelmente a presença dele envolvendo você. É uma sensação reconfortante e surpreendente que vai além das palavras. Mas não termina aí. A Bíblia, frequentemente chamada de palavra escrita de Deus, é como um tesouro escondido de orientação divina. Há momentos em que você encontra um versículo e, ao lê-lo, é como se o próprio Deus estivesse falando diretamente ao seu coração. Você sente uma onda de alegria e confiança crescendo dentro de você. Meus amigos, esse é outro sinal de que Deus está com você. Terceiro sinal: mensageiros divinos. Ao longo da história, lemos sobre profetas como Isaías, Ezequiel e Daniel, indivíduos escolhidos para transmitir a palavra de Deus ao mundo. Mas você sabia que, mesmo em nossos tempos modernos, Deus continua a se comunicar através de pessoas comuns como você e eu? Lembro-me de um momento particular em que enfrentava uma decisão difícil. Um amigo próximo ofereceu um conselho que não apenas ressoou com minha situação, mas alinhou-se perfeitamente com o que eu precisava ouvir. Parecia que suas palavras eram uma mensagem direta do divino. Quando o conselho de alguém não contradiz os ensinamentos de Deus e ressoa profundamente em seu coração, é um sinal de que Deus está falando através dele. É um lembrete de que os seres humanos, apesar de suas imperfeições, muitas vezes podem ser vasos da sabedoria divina. Ainda assim, é crucial garantir que suas palavras estejam alinhadas com os princípios estabelecidos na Bíblia. Antes de continuar, se você ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se agora e clique no ícone de sino se quiser ficar ainda mais informado. Temos um grupo no Telegram com atualizações em tempo real. O link está na descrição abaixo. Quarto sinal: o poder da intuição. Você já teve um pressentimento? Um instinto que o guiou para uma decisão específica? Sabe aqueles momentos em que você dá um salto de fé, olha para trás e diz: "Eu sabia que isso ia acontecer"? Bem, isso é sua intuição em ação. E pode ser uma maneira profunda pela qual Deus se comunica conosco. Imagine enfrentar uma decisão difícil e sentir-se inseguro sobre qual caminho tomar. Reserve um momento a sós, ore por clareza e entendimento, pergunte a si mesmo sobre os possíveis resultados de cada escolha e, em seguida, preste atenção à resposta intuitiva que surge dentro de você. Muitas vezes, é nesses momentos que a orientação de Deus se torna muito clara. Quando sua mente produz imediatamente uma resposta à sua pergunta, é como se Deus estivesse sussurrando diretamente ao seu coração. No entanto, uma palavra de cautela: sempre certifique-se de que suas decisões intuitivas estejam alinhadas com a bússola moral e ética estabelecida na Bíblia. Temos a capacidade de nos enganar, mas a Bíblia permanece como um guia constante. Quinto sinal: a repetição de desafios.
Você já se sentiu preso em um ciclo interminável, enfrentando os mesmos problemas repetidamente? Pode ser incrivelmente frustrante, não é? Mas aqui está a surpresa. Isso pode ser um sinal de que Deus está tentando chamar sua atenção. Quando enfrentamos dificuldades recorrentes, quando parece que a vida nos envia os mesmos desafios repetidamente, muitas vezes é um sinal de que Deus está nos instando a olhar mais de perto nossas ações e comportamentos. Ele está nos dando a oportunidade de reconhecer nossas falhas e fazer mudanças transformadoras em nossas vidas. Considere aqueles momentos em que você enfrenta adversidades de frente, pausa para identificar a presença do pecado em sua vida, reconhece seus erros e dá passos em direção à purificação e redenção. Essa jornada de arrependimento não é apenas um caminho para a salvação, mas também um passo crucial para uma intimidade mais profunda com Deus. Sexto e último sinal: Deus nas circunstâncias. Há um ditado que existe há muito tempo: Deus age de maneiras misteriosas. De fato, mesmo nos momentos mais escuros, quando parece que Deus está ausente, Ele está, na verdade, muito presente, trabalhando nos bastidores. Você reflete sobre a jornada de sua vida? Pode recordar momentos em que enfrentou obstáculos aparentemente intransponíveis, quando a vida tomou rumos inesperados? Há momentos em que portas se fecham repentinamente, deixando-o desapontado e desanimado. Mas olhando para trás, você começa a ver um quadro mais amplo, uma tapeçaria de experiências que o trouxeram até onde você está hoje. A presença de Deus em suas circunstâncias, seja óbvia ou oculta, é um sinal claro de que Ele tem um plano único para cada um de nós. Mesmo quando os reveses da vida desafiam as expectativas, podemos confiar que o plano de Deus supera em muito o nosso. É nesses momentos de reflexão que você percebe que, mesmo quando as coisas não saíram conforme seus planos, elas se desenrolaram de acordo com um plano divino. Do silêncio que fala através da quietude aos mensageiros divinos que transmitem sua sabedoria, do poder da intuição à repetição dos desafios da vida, e até mesmo nas complexidades das circunstâncias da vida, Deus deixa sua marca de muitas maneiras. Uma reflexão do Papa Leão I, o 14º, nos lembra que a confiança na providência divina não é cega. Ela nasce de ver como Deus molda nossas vidas, mesmo quando não entendemos o caminho. Ao mergulhar nas palavras e ensinamentos inspiradores do Papa Leão XIV, sinto meu coração transborda de gratidão e esperança. A mensagem sobre os sinais de bênçãos, uma família que ama e ora, saúde suficiente para cumprir nossa missão e uma fé que persiste mesmo no silêncio de Deus, toca profundamente a alma, especialmente em um contexto brasileiro, onde a espiritualidade e os laços familiares são pilares da nossa identidade. Esses ensinamentos não são apenas belas reflexões. São convites para enxergar a presença divina no cotidiano, mesmo quando a vida parece pesada. No Brasil, onde enfrentamos desafios diários, desde a correria das grandes cidades até as dificuldades econômicas, reconhecer essas bênçãos é como encontrar uma luz no fim do túnel. A história de uma mulher que, após uma tragédia, encontrou paz ao olhar para a imagem de um santo, ressoa com nossa cultura, onde a fé católica está entrelaçada com histórias de superação e milagres silenciosos. Cada sinal descrito pelo Papa Leão XIV me faz refletir sobre minha própria jornada. Quantas vezes ignorei as orações de minha mãe ou avó, pensando que eram apenas palavras? Quantas vezes reclamei da minha saúde sem agradecer pelo simples fato de poder acordar e lutar mais um dia? E quantas vezes duvidei da minha fé quando o silêncio de Deus parecia ensurdecedor? Essas perguntas me desafiam a viver com mais intenção e gratidão.
A lição mais poderosa que extraio é a responsabilidade que vem com as bênçãos. No Brasil, onde a comunidade é tão valorizada, somos chamados a transformar essas graças em ações concretas. O Papa Leão, 14º, nos ensina que não basta receber, precisamos compartilhar. Se tenho uma família que ora por mim, devo retribuir com orações pelos meus entes queridos, talvez até por aqueles que estão distantes ou afastados. Se tenho saúde, mesmo com limitações, devo usá-la para servir aos outros, seja ajudando um vizinho, participando da missa ou simplesmente oferecendo um sorriso em um dia difícil. E, acima de tudo, se tenho fé, devo cultivá-la, mesmo nos momentos de dúvida, porque, como ele dizia, é a fé que move montanhas. Aplicar isso na vida cotidiana significa adotar pequenas práticas espirituais que ressoam com nossa cultura brasileira. Acender uma vela para a Virgem Maria, rezar o terço em família, oferecer um sacrifício silencioso por alguém que sofre. Essas ações, tão enraizadas em nossa tradição, têm o poder de transformar não apenas nossas vidas, mas também as daqueles ao nosso redor. Outro aprendizado profundo é a importância de reconhecer os sinais do céu em meio às tempestades. No Brasil, onde a vida pode ser uma mistura de alegria e luta, é fácil se distrair com os problemas e esquecer que Deus está presente. A história do Papa Leão XIV, que enfrentou ataques espirituais e físicos, mas nunca deixou de orar, me inspira a perseverar. Quando sinto que minha paz está sendo roubada, seja por uma crise financeira, um conflito familiar ou uma doença, agora entendo que pode ser um ataque espiritual tentando me afastar da graça. Em vez de ceder ao desespero, posso escolher rezar, oferecer minha dor e confiar que algo poderoso está acontecendo nos bastidores. Essa perspectiva muda tudo. O sofrimento deixa de ser apenas uma carga e se torna uma oportunidade de crescimento espiritual. Além disso, o desafio das 3 graças proposto no vídeo é uma chamada prática que se alinha perfeitamente com a espiritualidade brasileira. Rezar o terço por minha família, oferecer um sacrifício diário pela minha saúde e recitar o Salmo 91 para fortalecer minha fé são ações simples, mas profundamente significativas. No Brasil, onde a oração é parte do nosso dia a dia, esse desafio é como um convite para reacender a chama da fé. Ao aplicá-lo, percebo que minha casa fica mais leve, meus pensamentos mais claros e minha alma mais em paz. Isso me lembra que a verdadeira transformação não vem de grandes gestos, mas de pequenos atos de amor e entrega, como os que nossas avós nos ensinaram. Por fim, a mensagem do Papa Leão XIV me ensina que ser abençoado é também uma missão. No Brasil, onde a solidariedade e a partilha são valores tão fortes, somos chamados a ser pontes para o céu, levando esperança aos que estão perdidos. Isso pode ser tão simples quanto compartilhar uma palavra de conforto, convidar alguém para rezar, ou até mesmo espalhar essa mensagem para que mais pessoas descubram suas próprias bênçãos. Ao aplicar essas lições, sinto que minha vida ganha um propósito maior: viver para glorificar Deus e ajudar outros a encontrá-lo. Se esta mensagem tocou seu coração, não deixe que ela pare aqui. Clique no botão de like para mostrar que você acredita no poder dessas verdades espirituais. Compartilhe este vídeo com pelo menos 3 pessoas que precisam ouvir sobre as bênçãos que já carregam. Sua partilha pode mudar a vida de alguém. Inscreva-se no canal e ative o sino para não perder as próximas mensagens que, como esta, podem reacender sua fé. E nos comentários, escreva: aceito o desafio das 3 graças, ou conte-nos qual sinal mais ressoou com você. Vamos juntos formar um exército de fé,
espalhando luz no Brasil e no mundo. Que Deus os abençoe. Você já sentiu um vazio ao deitar, como se algo essencial estivesse faltando? Papa Leão, 14º, nos alerta: sem falar com o Espírito Santo antes de dormir, sua alma pode se perder na escuridão. Quando a noite se aproxima e nos preparamos para o descanso, há uma quietude sagrada em nos voltarmos para o Espírito Santo antes de dormir. Entre as reflexões transmitidas através das gerações, o Papa Leão I, o 14º, falou da presença suave do Espírito à noite, descrevendo-a não como um mistério distante, mas como uma proximidade que traz paz aos corações cansados. A Escritura nos diz que o Espírito é nosso consolador, nosso ajudador e aquele que nos fortalece, e quando o recebemos em nosso descanso, não apenas dormimos, somos renovados, restaurados e despertados para viver segundo a vontade de Deus. Então, esta noite, antes de fechar os olhos, fale estas 4 coisas ao Espírito Santo. Antes de começar, deixe um nos comentários se você ama mensagens espirituais, curta se não resistiu e se inscreva para não perder o final surpreendente. Primeira ação de graças pelo dia. Quando a escuridão se instala sobre a terra e o murmúrio do dia se desvanece, faça uma pausa sagrada para lembrar. A Bíblia nos encoraja a dar graças em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus para nós em Cristo Jesus, conforme está escrito em 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. A vida tem uma maneira de nos arrastar com seus horários intermináveis e tarefas sem fim. E na correria, frequentemente ignoramos os momentos que carregam as bênçãos silenciosas de Deus, mas quando paramos, mesmo que por um instante, e damos graças, algo em nós começa a mudar. Os fardos se aliviam, as preocupações perdem força e a alma encontra luz novamente. A gratidão, em sua forma mais verdadeira, é mais do que cortesia. É adoração, um humilde elevar do coração ao que dá todas as coisas. Agradecer a Deus pelo dia é dizer: eu te vi hoje. No calor do sol, na voz de um amigo, na força para suportar. Seja o dia cheio de risos ou marcado por lágrimas, cada momento foi um presente. Alguns dias, claro, são fáceis de agradecer. As alegrias vêm livremente, as orações são respondidas, bondades inesperadas nos encontram. E não podemos evitar sussurrar: obrigado, Senhor. Nessas horas, nossos corações estão abertos, nossos espíritos elevados, e vemos a mão de Deus em tudo, no trabalho concluído, nas pessoas amadas, na beleza testemunhada, nas misericórdias silenciosas que nos sustentaram. Mas há dias que pesam, dias em que tudo parece errado. Decepções se acumulam, as orações ecoam no silêncio e as portas que precisávamos abertas permanecem fechadas. Esses são os momentos em que a gratidão parece mais distante e, no entanto, são também os momentos em que ela mais importa. Porque dar graças na dor é declarar que Deus ainda é bom. Dizer obrigado na escuridão é segurar firme a luz. E mesmo que nossas vozes tremam e nossos corações doam, esse sussurro de gratidão torna-se um poderoso ato de fé, uma entrega àquele que vê o quadro completo, mesmo quando não podemos. Quer uma bênção hoje? Comente amém, dê um like, inscreva-se no canal e fique até o fim para uma revelação incrível. O Papa Leão I, o 14º, refletiu em suas meditações silenciosas que a verdadeira ação de graças exige mais do que palavras. Exige fé, que confia mesmo nas sombras, pois a Escritura não nos chama a dar graças apenas quando os céus estão azuis e o caminho é suave. Ela nos exorta a dar graças em todas as estações, em todas as circunstâncias,
conforme 1 Tessalonicenses 5, versículo 18. Porque mesmo nos dias em que a tristeza persiste e nada parece fazer sentido, Deus ainda está agindo. Ele não está ocioso. Suas mãos trabalham por trás do véu de nosso entendimento. Assim, damos graças não apenas pelas bênçãos visíveis, mas pela graça oculta que se desdobra silenciosamente. Oferecemos gratidão não porque a vida é fácil, mas porque cremos que aquele que segura nossa vida está moldando cada prova, cada lágrima, cada desafio em algo belo. A dificuldade de hoje pode ser o terreno do qual a alegria de amanhã crescerá. E embora nosso entendimento seja limitado, um dia o tapete do plano de Deus se revelará diante de nossos olhos e veremos que nenhum momento foi desperdiçado. Quando fechamos os olhos à noite, agradecemos pelo fôlego em nossos pulmões, pela força que nos levou por mais um dia, pela misericórdia que nos encontrou quando mais precisávamos. Talvez, hoje, nos tenha deixado exaustos, nossa fé abalada, nossos passos incertos, mas ainda estamos aqui. Não fomos derrotados. Isso por si só é razão suficiente para dizer: obrigado, Senhor. Cada novo amanhecer é um testemunho silencioso de sua graça sustentadora. Inúmeras vezes, Ele nos protegeu de perigos que nem sabíamos que existiam. Ele proveu de maneiras que não percebemos completamente, arranjou encontros divinos com pessoas que falaram as palavras certas. Trouxeram consolo quando nossos corações doíam. A gratidão muda algo profundo dentro de nós. Ela nos ancora na presença de Deus, desviando nosso olhar do que falta e fixando-o no que permanece, sua fidelidade inabalável. Mesmo que o dia tenha trazido mais batalhas do que vitórias, ainda assim, chegamos até aqui. Isso também é um presente. E assim, damos graças pelas pequenas coisas: um prato de comida, um abrigo seguro, a capacidade de ver o nascer do sol, de ouvir a voz de um ente querido, de caminhar com nossos próprios pés. Quantas vezes ignoramos esses milagres simples, enquanto alguns desejam o que temos? Nada é comum quando vem de um Deus que nos ama sem fim. Agradecemos pelas pessoas, a família que nos ama, os amigos que nos encorajam, os estranhos que nos lembram que a bondade ainda existe, e sim, até por aqueles que nos ferem, pois eles também têm um propósito. Alguns nos refinam, outros nos ensinam. Todos fazem parte da jornada sagrada. Nenhuma alma cruza nosso caminho por acaso. E quando o dia testou nossa paciência, esticou nossos limites ou nos humilhou por erros, ainda assim, agradecemos. Porque cada erro se torna um professor, cada fardo, uma oportunidade de crescer mais forte, cada momento, uma chance de nos aproximarmos daquele que nunca nos deixa. Quando caímos, Ele levanta. Quando falhamos, Ele perdoa. Quando somos fracos, Ele se torna nossa força. Somos gratos pela misericórdia, uma misericórdia que nos vê em nosso pior momento e ainda nos ama. Ninguém é sem culpa. Tropeçamos, esquecemos, nos rebelamos. No entanto, sua graça se renova a cada manhã. Não importa o quão longe nos desviemos, Deus está perto, de braços abertos, pronto para nos acolher de volta. Que maior razão para dar graças? Agradecemos por sua proximidade. Nas horas solitárias, quando o silêncio preenche o quarto e os pensamentos correm soltos, não estamos abandonados. O Espírito Santo sussurra paz. Ele caminha ao nosso lado, invisível, mas infalível. Ele ouve nossas orações silenciosas, captura nossas lágrimas não ditas e conhece o peso que carregamos. A gratidão pode não apagar as lutas, mas transforma nossa resposta. Ela abre nossos olhos para a mão de Deus nos detalhes, sua presença no comum, seu propósito na espera. Ela fortalece nossos corações para o que está por vir. E assim, ao final deste dia, elevamos nossos corações, não porque tudo está bem, mas porque estamos sustentados por aquele que é.
Não precisamos de todas as respostas, precisamos apenas confiar naquele que as tem. Essa confiança é suficiente. Ei, antes de tudo, comente 2. Se está pronto para se inspirar, curta o vídeo, siga o canal e não pule. O final vai te emocionar. Segunda confissão e rendição. Quando a noite cobre a terra e o ruído se dissipa, encontramos uma pausa sagrada. Nesse silêncio, nos apresentamos diante de Deus, não escondendo, não nos vangloriando, mas expostos, reais, humildes, honestos. A Escritura nos lembra, em Romanos 3, versículo 23, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Nenhum de nós está sem necessidade. Falamos quando deveríamos ter silenciado. Agimos com pressa, pensamos com raiva, trilhamos caminhos dos quais nos arrependemos. Mas Deus nunca quis que carregássemos o peso de nossos erros sozinhos. Ele espera, não com julgamento, mas com braços abertos. Ele nos convida à confissão, à rendição, não para nos envergonhar, mas para nos libertar. A confissão, na compreensão silenciosa do Papa Leão I, o 14º, não é sobre expor nossa vergonha, mas sobre retornar ao coração de um Pai misericordioso. É o momento sagrado em que uma alma honesta ousa entrar na luz, não para ser julgada, mas para ser abraçada. Ele refletiu frequentemente sobre como a graça flui mais livremente quando viemos com nada além da verdade. Há um poder purificador nesse ato de humildade. Quando escondemos nossos pecados, guardando-os em silêncio, eles não desaparecem. Permanecem como feridas antigas, infeccionando-se, pesam, nos arrastando para baixo. Mas, quando nos apresentamos diante do Senhor e sussurramos, "Eu falhei contigo", algo muda. A opressão se dissolve, as correntes caem. A misericórdia entra, não como fogo, mas como uma suave onda de amor. O mundo nos ensina a fingir força, a esconder as rachaduras, a esculpir uma versão de nós mesmos que pareça inteira. Mas Deus não busca polimento. Ele busca verdade. Ele procura o coração que pode dizer, "Senhor, não posso fazer isso sem ti." A Escritura fala claramente em 1 João 1, versículo 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Isso não é apenas uma promessa, é um resgate. Nenhum fracasso é grande demais, nenhuma culpa é profunda demais. Sua graça vai mais longe ainda. E então vem a rendição. É uma coisa dizer nossos pecados em voz alta, é outra deixá-los ir completamente. Quantas vezes nos ajoelhamos, sussurramos nosso arrependimento e, ao nos levantarmos, pegamos tudo de volta? Dizemos, "Toma isso, Senhor." Mas seguramos a culpa, o medo, os IC. A verdadeira rendição é de mãos vazias. É colocar tudo aos cuidados de Deus, nossos fracassos, nossas feridas, nossa necessidade desesperada de controlar e sair mais leve. A rendição não toca apenas o pecado, toca a ilusão de controle. Agarramo-nos a planos, estratégias, ao conforto de saber o que vem a seguir, mas não seguramos o amanhã. Não podemos roteirizar nossas vidas. Chega um ponto em que devemos admitir que não estamos no comando. E é aí que a paz começa. Alguns de nós carregam fardos que nunca fomos feitos para suportar, arrependimentos de anos passados, medos que vivem por trás de nossos sorrisos. Lutamos sozinhos, esperando que nossa força seja suficiente. Mas Deus está dizendo, entregue isso a mim. Vamos lá? Deixe um emoji de coração nos comentários, clique no like, inscreva-se e assista até o final para uma surpresa que vai tocar sua alma. A Escritura nos convida, em 1 Pedro 5, versículo 7, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Não apenas as preocupações gritantes,
não apenas as partes que achamos gerenciáveis, todas elas. Até a dor que nunca dissemos em voz alta. Porque Ele se importa, Ele vê e Ele espera que liberemos tudo. A confissão entrega nossos pecados, a rendição entrega nossa vontade, é onde a paz nasce. Não no controle, mas na confiança, não no esforço, mas no descanso. Há um homem nos evangelhos que veio a Jesus carregando demais. E Jesus disse, em Mateus 11, versículo 28, Vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Esse convite não expirou. Jesus ainda chama os cansados, os feridos, aqueles que pensam que esgotaram suas chances. Ele está dizendo, venha, deixe-me carregar isso. Isso não é fraqueza, é coragem. A coragem de dizer, não posso fazer isso sozinho. O mundo ensina autossuficiência. Deus ensina rendição. Talvez hoje você tenha tropeçado. Uma palavra que deseja não ter dito, uma decisão da qual agora se arrepende. Deus não está pedindo que você desfaça isso. Ele está pedindo que você se aproxime, confesse e deixe que Ele segure o que você não pode. Talvez hoje você esteve ansioso. Pensamentos giraram. Cenários se desenrolaram. Mas Deus não está pedindo que você resolva isso. Ele está pedindo que confie nele, que deixe de lado o desconhecido e segure sua paz. Talvez hoje você tenha se esforçado, trabalhado duro, pressionado, mas ainda se sente vazio, como se não fosse suficiente. Talvez seja porque você nunca foi feito para carregar tudo isso. Deus não quer sua perfeição. Ele quer sua rendição. Na confissão, há libertação. Na rendição, há liberdade. O pecado perde sua força quando o nomeamos. A preocupação perde seu impacto quando a entregamos. Há um lugar para deixar tudo isso. E há alguém que já conhece cada pedaço, cada medo, cada pecado, cada oração silenciosa e ainda diz, venha. Ele não se surpreende com nossos fracassos, nem fica desapontado com nossas fraquezas. Ele espera, paciente e gentil, pelo momento em que escolhemos voltar para Ele, abrir nossos corações, confessar, deixar ir e começar de novo. O Papa Leão I, o 14º, refletiu que a misericórdia divina não é algo que devemos ganhar pela perfeição, mas um presente que nos encontra em nossa imperfeição. Nenhum pecado está além de sua misericórdia, nenhum fardo é pesado demais para sua graça, nenhum medo é grande demais para seu amor. Quando nos rendemos, não apenas liberamos o que foi, entramos no que está por vir. A paz, a alegria, a confiança inabalável naquele que segura nossas vidas em suas mãos. Terceira, renovação e força. Quando o sol se põe e o mundo se aquieta, há uma pausa sagrada, um momento em que somos convidados a voltar nossos corações para Deus e receber a renovação que só Ele pode dar. A vida nos desgasta, nossos corpos, nossas mentes, nossos espíritos. Cada dia traz suas próprias dificuldades, suas próprias expectativas, seu próprio tipo de cansaço. Alguns dias nos deixam esgotados, vazios, perguntando como enfrentaremos outro. Nessas horas, nos apresentamos diante do Senhor, pedindo, não por orgulho, mas por necessidade, sua renovação, sua força. A Escritura nos lembra, em Isaías 40, versículo 31, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águias, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Essas não são apenas imagens poéticas, são verdades nascidas do céu. A força não é produto de nosso próprio esforço. Não é construída apenas na força de vontade, ela flui de Deus. Quando confiamos em nossa própria força, inevitavelmente chegamos ao fim dela. Mas quando buscamos renovação nele, encontramos um poço que nunca seca. Preparado? Comente glória. Se quer se conectar com o Espírito, dê like, inscreva-se e não perca o final.
tem algo especial esperando por você. Começa com reconhecer que precisamos dele. Nossa cultura nos ensina a continuar empurrando, mesmo quando estamos vazios. Elogia a correria, o movimento constante, o espírito autossuficiente. Mas Deus fala outra palavra. Ele nos chama para vir a Ele, colocar nossos fardos a seus pés, encontrar descanso em sua presença. A renovação não vem de fazer mais, vem de se render mais. É perceber que nunca fomos feitos para carregar tudo e Ele está pronto para nos carregar quando não podemos mais. Ao pedir renovação, pedimos a Deus que limpe nossas mentes, purifique nossos corações e encha nossos espíritos novamente. O peso do dia muitas vezes persiste. As decepções, as preocupações, os momentos de derrota. Mas, em sua presença, encontramos restauração. Trazemos nossa fadiga e Ele dá força. Trazemos nossas feridas e Ele traz cura. Trazemos nosso vazio e Ele o enche com seu espírito. A força, aos olhos da fé, não é medida por músculos ou resistência, é medida por quão firmemente permanecemos na confiança quando o chão treme. É encontrada em nos apegarmos às suas promessas quando o caminho à frente está escuro, quando nossa própria força se esgota. Ele se torna nosso refúgio, nosso socorro sempre presente. Sua força aparece exatamente onde nos sentimos mais fracos. Ele não espera que sejamos inabaláveis. Ele se oferece a nós. Ao final do dia, enquanto nos preparamos para dormir, é hora de pedir que Ele renove o que foi drenado. Quantas noites deitamos ainda segurando firme o que nos feriu, repassando palavras que desejamos ter dito diferente, sofrendo pelo que não podemos desfazer. Mas Deus nos convida a lançar tudo sobre Ele, não porque Ele exige, mas porque se importa conosco. A renovação vem em deixar ir o que está além de nós e confiar que Ele cuidará do que não podemos consertar. A força na quietude. O mundo diz que força é movimento, ação, avançar. Mas a palavra diz, em Salmos 46, versículo 10, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Na quietude, somos renovados. Na quietude, sua voz se torna clara. Na quietude, Ele enche o que estava vazio. O Espírito trabalha silenciosamente em corações que desaceleram o suficiente para ouvir. Às vezes, precisamos de renovação porque a batalha nos feriu. A vida lança tempestades que abalam nossa fé. Há momentos em que nos sentimos esmagados, duvidosos, tentados a desistir. Mas Ele é o curador. Ele liga os corações partidos, restaura a alegria e oferece beleza em troca das cinzas que carregamos. Sua renovação não apenas nos remenda, ela nos refaz. Ele não nos dá apenas o suficiente para sobreviver, Ele nos capacita a viver em vitória. A renovação vem através de sua palavra. A Bíblia não é apenas um livro, é vida. É o pão de que precisamos, a luz que seguimos, a âncora que nos segura. Quando estamos cansados, sua palavra fala, renovando nossas mentes, elevando nossos olhos. Ela nos diz que Ele nunca nos deixará. Declara que somos mais do que vencedores. Lembra-nos que sua graça é mais do que suficiente. Há também força na oração. Quando oramos, não jogamos palavras no vazio. Falamos com o Criador de todas as coisas. Realinhamos nossos corações. Encontramos paz. Extraímos sua força. A oração não é nossa última opção. É nossa primeira linha de vida. É o lugar onde nossa fraqueza encontra seu poder, nossa confusão encontra sua clareza, nossa tristeza encontra sua alegria. Às vezes, a força não está em atos ousados. Às vezes, é simplesmente escolher confiar em Deus novamente amanhã. É escolher elevar nossos corações em louvor, mesmo quando a tristeza nos cerca. É escolher acreditar na soberania de Deus, mesmo em momentos de silêncio e confusão. Essa perspectiva, tão profundamente sustentada pelo Papa Leão I, o 14º, nos lembra que a verdadeira força vem não de nós mesmos,
mas daquele que nos criou. Não nos é prometida uma vida sem luta, mas nos é assegurado que nunca caminharemos por ela sozinhos. O cansaço pode vir, mas a renovação está sempre disponível. Deus não raciona sua força. Ele a dá livremente, plenamente. Cada noite é um convite para retornar a Ele, para ser renovado, não apenas no corpo, mas no espírito. Devemos pedir para sermos cheios de sua presença, para que possamos nos levantar, não apenas descansados, mas espiritualmente revividos. O inimigo quer que permaneçamos em nossa fadiga, presos no desânimo, sentindo-nos impotentes, mas o chamado de Deus é claro. Ele nos chama para nos levantarmos, sermos renovados, caminharmos no poder que vem somente dele. O Espírito Santo, sempre gentil e poderoso, é nosso sopro de vida. Ele desperta o que esfriou, ele revive o que foi desgastado, e quando nos entregamos aos seus cuidados, descobrimos que nossa energia não depende mais de nós, ela flui dele, e sua força não tem fim. Quarta orientação para amanhã. Quando a luz se desvanece e a noite envolve o mundo em silêncio, há um espaço sagrado entre o hoje e o que está por vir. É nesse espaço que somos convidados a buscar a voz de Deus para o caminho adiante. O dia que passou trouxe suas próprias batalhas e bênçãos. E agora estamos diante do que ainda não podemos ver. Não sabemos o que amanhã trará, quem encontraremos, quais escolhas enfrentaremos, mas conhecemos aquele que vê tudo. A vida raramente se desdobra como prevemos. Mesmo com o nosso melhor planejamento, o inesperado espera logo ali. É por isso que devemos buscar a direção do Espírito Santo antes do amanhecer. Não fomos feitos para tropeçar cegamente para frente, nem para nos apoiar apenas em nosso próprio entendimento. Se estivermos dispostos, Deus está pronto para liderar. Mas essa liderança começa com a rendição. Muitas vezes, vamos a Deus com um projeto concluído, pedindo que Ele assine nossos planos. Mas a Escritura oferece um caminho diferente. Em Provérbios 16, versículo 9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A verdadeira orientação não é buscar aprovação para o que já decidimos. É sobre deixar tudo de lado e dizer: Pai, guia-me. Mostra-me o caminho que queres que eu siga. Quando oramos assim, reconhecemos sua sabedoria acima da nossa. Ele vê onde não podemos. Ele entende o que está além do horizonte. Ele conhece os desafios, as armadilhas, os desvios que nos esgotarão e as oportunidades silenciosas que realmente nos satisfarão. Sua orientação não é apenas para nos ajudar a ter sucesso neste mundo. Ela nos molda para algo eterno. Sua liderança forma nosso caráter, estica nossa fé, aprofunda nossa confiança. Às vezes, sua resposta é imediata e inconfundível. Outras vezes, ela se desdobra lentamente, como a nuvem e o fogo que guiaram os israelitas. Sua orientação, frequentemente, vem um passo de cada vez. Não recebemos o mapa completo. Recebemos luz suficiente para o próximo passo. É por isso que devemos encontrá-lo diariamente. Sozinhos, perderemos o caminho. Nossa sabedoria não é suficiente. Mas quando nos ajoelhamos em humildade e pedimos para ser guiados, Ele é fiel. Ele guiará nossos pés. Ele fechará portas que precisam ser fechadas. Ele trará as pessoas certas e removerá aquelas que podem nos afastar de sua vontade. E Ele falará através de sua palavra. A Bíblia não é um documento antigo. É o sopro de Deus. Ela brilha onde nossa visão falha. Quando moldamos nossas escolhas por sua verdade, caminhamos firmes. Não somos influenciados por sentimentos, caos ou opiniões populares. Somos sustentados pela palavra que nunca muda. E a oração? A oração ancora nossos passos. Quando nos apresentamos diante do Senhor com nossas perguntas e medos, somos ouvidos. Ele nos conhece profundamente. Ele conhece nossos fardos,
nossas esperanças, nossas preocupações silenciosas. Ele espera que venhamos, que tragamos tudo, que digamos: Pai, eu confio em Ti. Há algo sagrado em terminar um dia assim, não apenas refletindo sobre o que passou, mas confiando a Ele o que está por vir. Não é um ritual, é um relacionamento. Uma rendição silenciosa e profunda que diz: Senhor, o amanhã é Teu, assim como meu coração. Nas reflexões silenciosas do Papa Leão I, o 14º, encontramos uma profunda confiança na providência de Deus que fala diretamente ao coração daqueles sobrecarregados pelas ansiedades do amanhã. Ele frequentemente falava de como a alma não foi feita para caminhar pela vida com medo, mas na luz da fé. Entregar nossas responsabilidades, nosso trabalho, nossa família e até a incerteza do futuro nas mãos de Deus não é uma resignação passiva, é um ato de coragem sagrada. Muitos carregam o peso das decisões, questionando sua direção, perguntando se escolheram bem. No entanto, como ele observou, a preocupação floresce quando tentamos controlar o que apenas Deus pode guiar. A paz, em contraste, flui quando liberamos esse controle e descansamos nas mãos do Criador. O caminho de Deus raramente é o mais confortável. Às vezes, nos leva ao desconhecido, pedindo que passemos por portas intimidantes, que deixemos de lado o que parece seguro. Mas aqueles que ousam seguir, descobrem que o caminho estreito é pavimentado com maior propósito, alegria mais profunda e paz duradoura. O inimigo não descansa. Ele provoca dúvida, nubla o discernimento e tenta o coração a questionar o que antes sabia ser verdade. Nessas horas, é vital permanecer ancorado na presença de Deus, buscar sua voz no silêncio, procurar sua palavra com humildade e lembrar que sua orientação nunca se desvia da verdade. Ele não nos conduz ao pecado, nem ao compromisso, mas à plenitude de sua vontade. Uma das tentações mais sutis é a pressa. O mundo exige imediatismo, mas o céu ensina a paciência. Quando corremos à frente de Deus, frequentemente tropeçamos. Mas quando esperamos, verdadeiramente esperamos, descobrimos que Deus preparou um caminho muito maior do que poderíamos imaginar. E, quando a incerteza vier, como certamente virá, não estamos abandonados. O Espírito Santo está perto. Ele aconselha, consola, guia aqueles que pedem. Na oração, no silêncio, na rendição, ele fala. Ele traz paz, não como o mundo dá, mas como só Deus pode. Cada noite, convida à rendição do dia que virá. Pedimos ao Senhor que governe nossas palavras, molde nossos pensamentos, dirija nossos passos. Pedimos para estarmos sintonizados com sua voz e para termos ousadia para seguir onde Ele nos levar. O desconhecido perde seu poder quando lembramos que aquele que foi fiel ontem será fiel amanhã. Ao fecharmos os olhos, não entramos na escuridão sozinhos. Deus já está lá, preparando o caminho. Ele caminha ao nosso lado, dentro de nós, nunca distante, nunca passivo. Esta jornada com Ele não é uma reação aos extremos da vida, mas um ato diário de devoção, de rendição, de aproximação. Noite após noite, nos apresentamos diante dele, não para realizar um ritual, mas para realinhar nossos corações, para deixar fardos pesados demais, para carregar e receber a força que só Ele pode dar. Agradecemos não apenas pelas bênçãos recebidas, mas por sua misericórdia constante. Confessamos nosso cansaço, nossos fracassos, sabendo que sua graça renova o que não podemos. Buscamos sua orientação, acreditando que Ele conhece o caminho, mesmo quando não conhecemos. Embora não saibamos o que o amanhã reserva, sabemos quem segura o amanhã. E esse conhecimento, essa verdade, nos permite dormir em paz, envoltos não apenas no silêncio, mas na presença daquele que nunca nos abandonará. No silêncio da noite, quando o mundo desacelera
e os corações se aquietam, a mensagem atribuída ao Papa Leão XIV ressoa como um chamado profundo à nossa alma. Não devemos dormir sem nos conectarmos com o Espírito Santo. Essa advertência não é apenas um conselho espiritual, é um convite para transformar nossa vida diária, trazendo paz, força e propósito em meio ao caos. Ao refletir sobre essa mensagem, sinto uma mistura de reverência e urgência. A ideia de terminar o dia sem elevar o coração ao Espírito Santo me faz perceber o quanto, na correria da vida, negligenciamos o que realmente nos sustenta. No Brasil, onde a fé pulsa forte, seja nas procissões fervorosas ou nas orações sussurradas em casa, essa mensagem toca fundo. Somos um povo que encontra na espiritualidade um refúgio, e a orientação de nos voltarmos ao Espírito antes de dormir resgata essa conexão íntima com o divino, tão valorizada em nossa cultura. A primeira lição que retiro é a importância da gratidão. A Bíblia, em 1 Tessalonicenses 5,18, nos exorta: em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. No Brasil, onde a alegria e a resiliência são marcas registradas, agradecer mesmo nos dias difíceis é um ato de fé poderoso. Lembro-me de momentos em que, exausto após um dia de trabalho, parei para agradecer pelo simples fato de estar vivo, pela comida na mesa, pelo sorriso de um familiar. Essa prática, inspirada pela mensagem do Papa Leão XIV, mudou minha perspectiva. A gratidão não apaga os problemas, mas ilumina o que há de bom, mesmo nas pequenas coisas. Aplico isso agora ao fazer uma pausa diária antes de dormir, listando mentalmente 3 bênçãos do dia, por menores que sejam. Isso me ajuda a dormir com o coração mais leve, sabendo que Deus esteve presente em cada detalhe. A segunda lição é a confissão e a rendição. Romanos 3:23 nos lembra que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. No contexto brasileiro, onde a comunidade e a família são centrais, admitir nossas falhas pode ser desafiador, pois queremos parecer fortes. Mas a mensagem de Papa Leão XIV me ensinou que a verdadeira força está na humildade. Confessar meus erros ao Espírito Santo, palavras duras que disse, decisões precipitadas, momentos de egoísmo, me liberta do peso da culpa. Aplico isso ao reservar alguns minutos à noite para refletir sobre minhas ações, pedindo perdão e entregando minhas preocupações a Deus. É como um banho espiritual que limpa a alma. Essa prática me tornou mais paciente e compreensivo, especialmente com minha família, onde às vezes as tensões do dia nos afastam. Entregar tudo a Deus me ajuda a recomeçar cada dia com esperança. A renovação é a terceira lição. Isaías 40:31 promete que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. No Brasil, onde a vida pode ser intensa, do trânsito caótico às demandas do trabalho, o cansaço é uma realidade constante. A mensagem de Papa Leão XIV me mostrou que o descanso verdadeiro não vem apenas do sono, mas de uma renovação espiritual. Quando peço ao Espírito Santo que restaure meu coração, sinto uma força que vai além do físico. Aplico isso ao criar um ritual noturno. Leio um versículo bíblico, oro em silêncio e peço a Deus que renove minha energia para o dia seguinte. Isso me ajudou a enfrentar desafios com mais coragem, como quando precisei tomar decisões difíceis no trabalho. Em vez de me desesperar, confiei que Deus estava comigo, e isso trouxe clareza e paz. Por fim, a orientação para o amanhã. Conforme Provérbios 16:9. O coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. No Brasil, onde o futuro muitas vezes parece incerto, buscar a direção do Espírito Santo é um ato de confiança.
A mensagem de Papa Leão. 14º, me ensinou a não confiar apenas nos meus planos, mas a entregá-los a Deus. Antes de dormir, peço orientação para as decisões do dia seguinte, sejam grandes, como uma mudança de carreira, ou pequenas, como uma conversa difícil. Essa prática me tornou mais atento às oportunidades que Deus coloca em meu caminho, como quando conheci alguém que, sem saber, trouxe uma palavra de encorajamento exatamente quando eu precisava. É como se o Espírito Santo estivesse guiando cada passo, mesmo quando não vejo o destino final. Essas lições, gratidão, confissão, renovação e orientação, transformaram minha rotina noturna em um momento sagrado. No Brasil, onde a fé é vivida com emoção e comunidade, essa prática ressoa profundamente. Ela me conecta não apenas a Deus, mas também às pessoas ao meu redor, pois um coração renovado reflete amor e paciência. Aplico isso ao compartilhar mais com minha família, ao perdoar com mais facilidade e ao enfrentar cada dia com a certeza de que não estou sozinho. A mensagem de Papa Leão XIV não é apenas um aviso, é um mapa para uma vida mais plena, onde cada noite nos prepara para um amanhã de propósito. Se esta mensagem tocou seu coração, não guarde essa luz só para você. Deixe um like para espalhar essa inspiração, compartilhe este vídeo com alguém que precisa de paz e inscreva-se no canal para não perder nenhuma mensagem que pode transformar sua vida. Nos comentários, escreva Amém ou compartilhe como o Espírito Santo tem falado com você. Sua história pode ser a força que outra pessoa precisa hoje. Fique até o final, porque há uma surpresa especial esperando por você. Que Deus abençoe sua noite e ilumine seu caminho.